Bom dia para todo mundo aí novamente, né, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a localização do Brasil, né, a localização geográfica do Brasil. Nas outras aulas, na videoaula que eu fiz para vocês, nós falamos, né, sobre os continentes e sobre os oceanos. Tá? Nós começamos pelo mundo para chegar até o Brasil. Tá dando para ver? Não tá dando para ver muito bem, não. Deixa eu apagar a luz para ver se fica melhor. Espera aí. Melhorou, piorou. Então, olha só. A localização do Brasil. Eu ainda circulei o Brasil aqui, ó, de caneta laranja, para que vocês pudessem visualizar melhor. Mas tá dando para ter uma ideia de que isso aqui é a América do Sul, aliás, o continente americano, e que o Brasil está aqui, né? Tá dando para todo mundo compreender isso aí, não tá? Então vamos lá, página 356, né? A localização geográfica aí do Brasil. Então, pessoal, olha só. Vamos falar sobre extensão, sobre tamanho, né? Extensão territorial. O Brasil, ele ocupa uma área de 510,3 milhões de quilômetros quadrados. Então, vamos localizar o Brasil no mundo, a área do Brasil no mundo, né? Então, desse total da área do Brasil, né, 510,3 milhões de quilômetros quadrados, né? O Brasil, dessa área total do planeta, né? O Brasil, ele ocupa 8.515.759 quilômetros quadrados. Então, ou seja, corresponde a o Brasil ocupa 1,7% do planeta Terra, né? 1,7% da superfície da Terra, e com relacionada ao continente americano, né? A todo o continente americano, o Brasil ocupa 19,8%, né, de todo o continente americano. E ele ocupa também 48,3% da América do Sul, só da América do Sul. Lembrando que a América do Sul é daqui para baixo, ó. Tá? Então, resumindo aí, o Brasil, ele ocupa 1,7% da superfície terrestre, 35,7% de todo o continente americano, né? E 48,3% só da América do Sul. Pode marcar essas dimensões aí do Brasil, ok? Pode marcar tudo isso aí, tá no primeiro parágrafo aí da página 356. Primeiro parágrafo todo? Sim. Então, pessoal, o Brasil é o 5º país do mundo em extensão territorial. Quinto país do mundo em extensão territorial. Então, depois dele, os cinco maiores países, os 5 maiores, né, do mundo em extensão territorial. Primeiro lugar, a Rússia. Tá aqui, ó. Primeiro lugar, Rússia. Segundo lugar, o Canadá. Vou colocar um aqui. Rússia primeiro, né, para vocês visualizarem. O Canadá em segundo. Em terceiro, os Estados Unidos. Em quarto, a China. E em quinto, o Brasil. Ok? Isso em extensão territorial. Alguma dúvida até agora? Não, nenhuma. Ok, vamos dar sequência aí.
Então, gente, agora vamos ver sobre as linhas, os paralelos que atravessam o Brasil. Deixa eu virar de novo para mim. Sobre os paralelos que atravessam o Brasil agora. Então, o Brasil, ele é atravessado aqui no norte. Vou fazer uma marcação aqui em preto, para vocês conseguirem visualizar, ok? Então, aqui no norte do Brasil, ele é atravessado... Qual que é o paralelo que atravessa o Brasil aqui no norte, pessoal? Quem sabe? A linha do Equador. Muito bem, João, a linha do Equador. Então, a linha do Equador, ela passa pelo norte do Brasil. E a linha do Equador, ela faz com que o Brasil tenha terras nos dois hemisférios. No hemisfério norte, né? Essa partezinha aqui fica no hemisfério norte, e no hemisfério sul. Então, são 93% de terras brasileiras no hemisfério sul, né? A maioria, e 3% de terras brasileiras no hemisfério norte. E o território brasileiro, ele fica a oeste do meridiano de Greenwich. O meridiano está aqui, ó. Tá bom? Aqui está o meridiano. Então, o território brasileiro, ele fica a oeste do meridiano. E também em todo o hemisfério, esse hemisfério do meridiano para cá, como que chama esse hemisfério? Alguém sabe me responder? Do meridiano para cá, gente. O meridiano divide o paralelo. Vamos voltar aqui. A linha do Equador, ela divide o Brasil, ela divide o mundo em dois hemisférios, o norte e o sul. E o meridiano divide também em dois hemisférios. Do meridiano. Isso, muito bem, João. Do meridiano para a direita, ou seja, a leste, né? É o hemisfério oriental. E do meridiano para a esquerda, que é a oeste, é o hemisfério ocidental. Então, agora, o Brasil na América do Sul. Então, pessoal, olha só, além do Brasil, né? Além do Brasil, o continente sul-americano, vou marcar também o continente sul-americano, que nós vamos falar dele especificamente, né? É composto por 11 países. Aqui está o continente sul-americano, né? Ou América do Sul. Vou contornar ele de verde aqui, ó. Todo o continente aqui de verde. O Brasil aqui, tá? São 11 países. Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. E vale ressaltar, né, que a Guiana Francesa, que se localiza aqui em cima, ó, ela é um território ultramarino, um departamento ultramarino. O que é um departamento ultramarino? Está aí no cantinho da apostila de vocês, ó. É um tipo de divisão administrativa que indica que o território faz parte do governo francês. Então, eu vou colorir aqui também a Guiana, né, de preto. Aqui, o território da Guiana, esse pedacinho aqui de preto, ó, faz parte da França, ok? Então, isso aqui, ó, acho que tá bem claro. Para mim, eu tô aqui de longe, eu tô conseguindo enxergar. Vocês também devem estar, né? Então, esse pontinho aqui, que é a Guiana Francesa, ele é um território ultramarino e ele faz parte da França, ok? Ele não é um território independente. O nosso país, né, é o maior, como eu já disse, o nosso país aqui, o Brasil, ele é o maior da América do Sul. Em segundo lugar vem a Argentina, em terceiro o Peru e em quarto a Colômbia, né? Primeiro o Brasil, os maiores países da América do Sul: Brasil, Argentina, Peru e a Colômbia aqui em cima. Ok? Os 4 maiores. Vocês têm que guardar também quais são os 4 maiores países da América do Sul. Isso aí está aí no segundo parágrafo aí dessa página.
o Brasil, agora vamos falar das zonas térmicas do Brasil, as zonas térmicas onde o Brasil se localiza. Então, pessoal, o Brasil se encontra, né, na zona térmica chamada intertropical. Agora eu vou pegar uma outra coisa para mostrar para vocês aqui. Espera aí só um minutinho, que eu preciso hora do quadro, hora do mapa. Tá dando para ver? Vou fazer um desenho aqui agora, mostrando para vocês as zonas térmicas do planeta Terra, ok? Eu vou fazer em preto, para ficar bem visível. Deixa eu ver aqui onde que eu desenho de forma que vocês consigam ver tudo. Aqui está o planeta Terra. Vocês sabem que o planeta Terra ele é dividido por 5 paralelos. Primeira coisa, vamos dividir o planeta ao meio pela linha do Equador, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, LE, linha do Equador. Aí, depois que eu dividir ao meio, eu vou marcar aqui em cima o Círculo Polar Ártico. E entre o Círculo Polar Ártico e a linha do Equador, eu vou marcar aqui o Trópico de Câncer. Ok? Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou marcar o Círculo Polar Antártico. Aqui, Círculo Polar Antártico. E entre o Círculo Polar Ártico e a linha do Equador, eu vou colocar o Trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio. Então, vamos lá. Eu vou precisar de uma outra caneta também, mas eu não vou buscar agora, não. Não vai complicar aqui para mim. Então, olha só, pessoal. Esta parte aqui, ó, entre a pontinha do globo e o Círculo Polar Ártico, essa parte se chama Zona Polar Norte, ok? Então, vou escrever aqui em laranja, ó. Aqui está a Zona Polar Norte. Aqui, vou colocar uma chave para vocês perceberem. Entre o Trópico de Câncer e a Zona Polar Norte e o Trópico de Câncer, essa partezinha aqui, ó, é a Zona Temperada Norte. Zona Temperada Norte. E aqui, juntando essas duas partes que ficam entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, né? Pegando essas duas partes aqui, esta aqui é a zona intertropical. Ela chama intertropical porque ela está entre os trópicos, entre o Trópico de Câncer e entre o Trópico de Capricórnio. Então, é a zona intertropical. E aqui embaixo, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, eu tenho a Zona Temperada Sul. Seria bom que vocês fizessem esses desenhos aí depois, viu, gente? Zona Temperada Sul. E aqui, por último, eu tenho a Zona Polar Sul. Aqui, ó. Onde está o Círculo Polar Antártico, é a Zona Polar Sul. Ok? Alguma dúvida até agora? Vamos, pessoal, os microfones são para serem usados. Não, nenhuma dúvida. Nenhuma. Entendeu direitinho? Ismael, Maria Luísa, Giovana? Sim.
Então, vamos lá. A localização do Brasil agora na zona climática. O Brasil, ele fica aqui, ó. Vocês sabem que o Brasil, vou colocar ele aqui, vou desenhar ele aqui de verde para vocês, ó. O Brasil, ele tem um pouquinho de terra acima da linha do Equador. Viu que bonitinho? Então, olha só, o Brasil está aqui. O Brasil, ele fica nas zonas climáticas, né? Ele está aí, ó. A maior parte do Brasil fica na zona intertropical. Só que o Brasil também tem uma parte na zona temperada sul, é onde se localizam os estados da região sul. Viu, pessoal? Então, vamos lá. Olha só, o Brasil se encontra na zona de iluminação intertropical, delimitada pelo Equador, pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Tudo explicadinho aqui para vocês. Uma pequena porção do sul está localizada em área temperada, que é aqui, ó, onde eu falei para vocês que a região sul do Brasil ela está na zona temperada sul. Tal posicionamento garante a presença de climas quentes, como o equatorial e o tropical, ok? Então, olha só, a presença do Brasil nessas zonas temperadas, né? Isso faz com que o Brasil tenha uma diversidade de climas, com locais próximos aqui à linha do Equador, que são extremamente quentes e chuvosos. Aqui na zona mais abaixo da linha do Equador, né? Chuvas durante o verão, chuvas pesadas durante o verão, muito calor, quase que o ano inteiro, né? E o inverno muito seco. Então, aqui na zona temperada sul, faz com que o Brasil tenha climas bem amenos. Climas amenos são climas mais frios, né? Que é o caso da região sul, que chega a nevar durante o inverno, ok? Então, pode marcar aí todo o segundo parágrafo, pessoal. Todo o segundo parágrafo. Aí do lado tem um quadro, né, com a área em quilômetros quadrados dos países da América do Sul, tá? Nesse quadro aí vocês gravem os 4 ou 5 maiores países aí da América do Sul. Pode gravar do quinto até o quinto país, ok? Pode marcar aí Brasil, Argentina, Peru, Colômbia e Bolívia. Tá bom? Então, pessoal, agora aqui está falando sobre a região onde a gente mora, né? A região onde você mora está localizada na zona intertropical ou na zona temperada? Onde nós estamos? Intertropical. Muito bem. Nós, aqui em Governador Valadares, né, Minas Gerais, estamos na zona intertropical. Então, agora vamos ver esse mapa que está embaixo. Esse mapa ele está se tratando aí dos pontos de localização, né? Os pontos extremos do Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Então, olha só. Em virtude de sua extensão, o Brasil apresenta pouco mais de 23 quilômetros de limite. Desse total, 15.719 quilômetros são terrestres e 7.367 são marítimos. Em suas fronteiras terrestres, o Brasil faz divisa com praticamente todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Então, pessoal, olha só, de acordo com a localização do Brasil, o Brasil ele faz limite com todos os países. São as exceções. Então, isso vocês têm que guardar. Quais são os países da América do Sul que não se limitam com o Brasil, tá? Então, vamos lá.
todos eles fazem fronteira com o Brasil. E aqui nós temos o Chile, que não faz, né, fronteira com o Brasil, o Chile e o Equador, ok? O Equador está aqui, ó. O Equador, ele não faz fronteira com o Brasil. E nem o Chile. Ó, o Chile é uma faixa estreita de terra, uma grande extensão de terra que vai subindo aqui para cima, onde se localiza a Cordilheira dos Andes. Ok? Guardaram aí quais são os países que não se limitam com o Brasil? Sim. Ok, então. Então, vamos continuar. Quais são? Chile e Equador. Tá aí na apostila, tá no penúltimo parágrafo aí dessa página. Então, agora eu quero mostrar um mapa para vocês, um mapa sobre os pontos extremos. Só que o da apostila está muito pequeno para eu mostrar para vocês. O que são os pontos pequenos? Já vou precisar do quadro novamente. Vou colocar o quadro aqui para mostrar para vocês os extremos. Ô, pessoal, olha só, guardaram isso aqui, né? Sobre as zonas temperadas. Depois, quem está chegando agora, né, o Iago, por exemplo, pode depois olhar lá assistir a videoaula lá no YouTube. Então, agora, pessoal, os pontos extremos do Brasil. Eu vou tentar desenhar aqui, né? O Brasil. Não tá lindo, não, mas tá bom. Então, o que são pontos extremos? Os pontos extremos é a medida, né, do território brasileiro de leste em linha reta, essa medida em linha reta, de leste a oeste e de norte a sul. Então, pessoal, vocês têm um mapa aí na apostila, na página 357, observe esse mapa aí, por favor. E acompanhe a leitura do último parágrafo. Olha aqui. É muito comum utilizar o termo país com dimensões continentais ao se referir ao Brasil. Essa expressão é utilizada em virtude das grandes extensões territoriais. Das grandes extensões, né? Latitudinal e longitudinal. Latitudinal é nesse sentido aqui, ó, ok? No sentido leste-oeste, e longitudinal no sentido norte-sul, ok? Essa expressão, a distância, né, entre seus pontos extremos, que eu falei sobre os pontos extremos, norte-sul, né, é de 4.378,4 quilômetros, e de leste-oeste, 4.326,6 quilômetros. Observe o mapa com essas informações territoriais do Brasil. Então, eu tenho um mapa aqui que ele é só desses pontos extremos. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela, né? Ele é maior do que o mapa de vocês. Então, depois eu posso escanear esse mapa e mandar para vocês aí na plataforma. Lembrando, pessoal, que hoje não tem nem só vídeo aula online, não. Lembrando que lá tem atividade também lá no plural, tá? Só um minuto, eu estava aberto agora. Aqui. Então, esse mapa aqui, ó. Pontos extremos do Brasil. Eu vou ficar bem quietinha para não tremer, para vocês analisarem, ó. E eu vou mostrar aqui no meu quadro também. Tá? São os pontos extremos do Brasil. Então, o ponto extremo do Brasil. Uma linha reta, de norte a sul, fica mais ou menos aqui, ó, no ponto mais alto do Brasil, até o ponto, não chega a ser uma linha reta, não, porque essa linha, ela tem que pegar do ponto mais alto aqui ao último ponto aqui na região sul, ó. Façam de conta, que é mais ou menos isso, né? E aqui, ela vai pegar daqui e vai até aqui, ó. Tá? Essa aqui é em linha reta, então eu coloquei isso aqui no lugar errado. Espera aí só um minuto.
Então, vai ter assim, ó. Então, esses são os pontos extremos do Brasil. O mais aproximado, né? O ponto mais fora do mapa, no sentido norte e no sentido sul. Então, norte e sul, guardem esses locais. Eu já cobrei isso muito em prova. Dificilmente um aluno consegue guardar os pontos extremos do Brasil. Por isso que eu estou falando para vocês. Eu vou deixar isso, eu vou colocar isso em um exercício, tá? Já apliquei várias provas a respeito disso e os alunos, eles não conseguem guardar a localização desses pontos extremos. Então, olha só, vou colocar aqui. Ao norte, o ponto extremo do Brasil, ao norte, eu vou puxar uma setinha para cá, que é onde eu vou escrever. O ponto extremo do Brasil, lá em cima, olha só, tá lá na apostila, vou seguir na apostila de vocês, ó. Lá na apostila, ele não está muito claro igual o meu mapa aqui, não. Ele está em Roraima, né? Esse ponto extremo, ele fica em Roraima. O estado é Roraima. O local nascente do rio Ailá, no Monte Caburaí. Nascente do rio Ailá. Então, esse ponto extremo, não precisa guardar isso tudo, não. O que vocês têm que saber é que o ponto extremo norte do Brasil fica no Monte Caburaí, em Roraima, ok? Só isso. Pode até anotar isso aí no cantinho da apostila. Então, no norte, fica no Monte Caburaí, em Roraima, ok? Monte Caburaí. E no sul, e o ponto extremo do Brasil no sul. Então, lá no sul, ele fica em um local chamado Arroio Chuí. Aqui, ó, Arroio Chuí. Ok? Arroio Chuí. Que fica lá no Rio Grande do Sul. Ok? Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Esses são os pontos extremos do Brasil. No norte, Monte Caburaí, em Roraima, e no sul, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Agora vamos para o leste e para o oeste, ok? O leste aqui, ó. Vou pegar uma setinha aqui para mostrar onde fica o ponto do leste. Então, a leste, né? Esse ponto aqui, ele fica em um local chamado Ponta dos Seixas. Ponta dos Seixas. Onde fica Ponta dos Seixas? Na Paraíba. Tem um lado do quadro que não dá para ver todas as palavras que você escreveu. Aí. Beleza? Tá bom assim? Aham. Então, Ponta dos Seixas. Ponta dos Seixas fica Assim, na tá bom. Paraíba, né? Velho, travou. Ah, mano, travou, velho. Pois é. Agora o ponto norte. Ponto norte do Brasil agora. Tá aqui, ó. Vamos ver onde fica isso. Tá? O ponto norte do Brasil, ele se localiza... Espera aí que eu vou olhar aqui no meu mapa. No Rio Moa. Pode olhar aqui, pode escrever aqui, ó. Rio Moa. Né? Rio Moa. E o Rio Moa fica no Acre. Ok, pessoal? Quem quiser anotar aí, pode anotar. Nascente do Rio Moa.
Mas lá atrás tem. Tem até a imagem dos lugares. Virem a apostila, por favor, para a página 358. Então, olha só. Rio Moa, esqueci de escrever aqui que é no Acre. Esses são os pontos extremos do Brasil, ok? Norte, Monte Caburaí, em Roraima. Sul, de norte a sul, Monte Caburaí, em Roraima, até Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. E no sentido leste-oeste, ele fica em Ponta dos Seixas, na Paraíba, até Rio Moa, no Acre. Ok? Ô, Ana Paula, você tá sem áudio. Como assim tá sem áudio? Vocês não estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, é só ele. Eu também tô. Aqui no meu computador tá tudo ok. É lá no João Paulo, não. Pois é. Então, olha só, vamos virar a página para conhecer esses locais maravilhosos, com essas imagens aí, tá? Pode esquecer isso aqui, agora nós vamos falar do que está na apostila. Olha só. Leia, nós temos 4 minutos para analisar todos esses locais, tá? Porque eu não posso abrir outra aula, senão o link do computador não converte. Aliás, o computador não, a internet, né, gente? Então, olha só, norte. Esse ponto se localiza no estado de Roraima, mas mais precisamente no Monte Caburaí, e onde nasce o rio Uailá. Aqui, ó. Esse é o local onde está o extremo norte do Brasil. Ok? Tem a imagem aí, ó. Agora, no sul, né? Aqui no Arroio Chuí. Sul, esse ponto se localiza no Rio Grande do Sul, por onde o Arroio Chuí deságua no oceano. Ok? O que é um arroio? Marca aí do lado também, ó. Denominação dada a pequenos rios do sul do país. Então, o arroio é uma denominação, né? É um conjunto de pequenos rios que existem no sul do país, chamados de arroio. E outro local também. Agora vamos ver a leste, né? Aqui está a imagem do arroio, ó. Aqui, ó. O Arroio Chuí. Localiza aqui, tá? A leste, esse ponto se localiza no estado da Paraíba, né? Onde eu mostrei aqui, né? Chamado Ponta dos Seixas. E aqui tá a imagem, ó. Uma praia que eu nem queria estar. Onde eu nem queria estar uma hora dessa. E a oeste, né? Lá, esse ponto está no Acre, na nascente do rio Moa. Ok? Tá aqui, ó. Lá na outra página, na nascente do rio Moa. E, pessoal, para encerrar aí, né, a extensão brasileira garante ao país possibilidades naturais e econômicas, como fontes de energia, minérios e solos férteis. Contudo, tal característica pode apresentar algumas complicações, como dificuldades de manter e construir estradas. Pode marcar esse parágrafo aí, tá? As vantagens e as desvantagens dos pontos extremos. Além de problemas relacionados à distribuição de energia, abastecimento, administração e fiscalização das fronteiras do país. Ok? Pessoal, eu queria falar uma coisa para vocês nos minutinhos que restam. O Brasil, uma curiosidade, né, que a gente trabalhou na aula de hoje sobre a extensão territorial do Brasil. Quando quando Dom Pedro chegou até o Brasil, né? Dom Pedro I prezava muito a unificação do país. Aí, os espanhóis que colonizaram toda essa parte aqui, ó, os espanhóis colonizaram toda a parte, né, tirando o Brasil, tudo isso aqui, ó, no continente americano pertence aos espanhóis.
mais essa parte aqui, que é o México, né, e a América Central. Tudo isso era deles. Então, um grande líder do movimento de independência dessas colônias, chamado Simão Bolívar, ele queria dividir o território, ele queria unificar o território, né, transformar, reduzir o número de países. E aí ele não conseguiu. O Brasil ficou com essa extensão territorial grande, né? O Brasil é o